Então, olha só, eu prometi para vocês que eu ia estar comentando aí sobre a alteração do 8080, né? Então, nós tivemos esse ano, em janeiro, né, desse ano de 2015, nós tivemos uma alteração aí na legislação. Nós tivemos a alteração do artigo 23, né, que fala sobre a participação das empresas estrangeiras. E nós tivemos o acréscimo do artigo 53A, tá? Então, eu vou estar falando de tudo isso. Só que eu preciso também comentar um pouquinho, né, do embasamento legal, que é a Constituição, lá no artigo 199, e depois eu falo do texto original e da alteração, tá, do texto modificado, certinho? Só que antes de falar sobre isso, eu quero falar sobre uma lei que foi aprovada no ano passado, tá, pelo então presidente em exercício, Michel Temer, tá, então ele que aprovou essa lei, porque a Dilma tinha saído aí para as campanhas, né, e ele que assumiu. E essa lei é uma lei que, assim, ela tá diretamente correlacionada a essa alteração que nós tivemos nesse ano aí, que foi em janeiro de 2015, tá bom? Então, por isso que eu vou explicar um pouquinho para que você entenda o que proporcionou, né, o que tudo isso tá proporcionando aí, o que ainda vai proporcionar na área da saúde, tá bom? Então, olha só. A primeira coisa, eu quero que você entenda que isso é uma opinião minha, tá? É uma opinião pessoal. Claro que quando a gente escuta falar sobre isso, assim, entre os profissionais, entre os conselhos, né, entre essas pessoas que defendem esse sistema único de saúde, isso é unânime, né, essa informação que eu vou passar e também esse descontentamento. Só que claro que cada um tem sua opinião, a gente tem que respeitar a opinião de cada um, tá bom? Então eu vou expressar a minha opinião para justificar o que nós tivemos de alteração nesse ano no 8080, tá bom? Então olha só, no ano passado nós tivemos essa lei aprovada, essa lei chama a Lei da Desoneração em Folha de Pagamento, tá bom? Não sei se você já ouviu falar, tá? Mas eu vou explicar um pouquinho. O que significa essa desoneração na folha de pagamento? Quando você estudou comigo, né, aí, ou então se você nunca estudou comigo, tá? Mas se você pegar a Constituição, que é relacionada à Previdência Social, é o artigo 194 e 195. Relacionado à saúde é o 196 ao 200, tá bom? Então, quem estuda aí o 194 e 195, observa que ali eu até falo, gente, como que a saúde vai obter dinheiro, né? Como que a saúde vai ser mantida? E lá ele diz, né, que tudo isso, essa Seguridade Social, ela vai ser mantida, né? A Previdência Social, saúde, previdência e assistência social. Então, esse dinheiro, ele acontece através dessa arrecadação, né? Então, seja pessoa física ou pessoa jurídica, vai ter que contribuir. Por isso que eu falo que quando você chega lá no hospital e aí as pessoas, elas parecem que estão prestando um favor para você, você fala, não, ninguém está prestando favor nenhum, eu contribuo. Eu sou contribuinte desse sistema, até eu pago por esse sistema. E as empresas privadas também, elas também contribuem, elas também pagam por isso, tá bom? Só que olha só, o que aconteceu ano passado? Ano passado, como ainda estamos, né, nós estamos passando por essa crise, é uma crise econômica, tá? E essa crise está refletindo também no mercado internacional. Então, nós tivemos aí, eu não me recordo o mês, mas acho que foi em maio, nós tivemos aí o então ministro, o Guido Mantega, falando sobre exatamente essa concessão, tá? Na folha de pagamento. E o que seria essa concessão? Eles iriam diminuir, tá, o valor que essas empresas, elas estavam contribuindo aí para a Seguridade Social, tá bom? Então, eles iriam reduzir essa contribuição para que essas empresas, né, elas conseguissem respirar e a economia desse país voltasse a ficar aí estabilizada, tá bom? Então, esse foi o argumento, tanto que foi aceito pelo então ministro, Guido Mantega, como também assinado pelo então presidente em exercício, o Michel Temer. Tá, André, isso foi ruim porque, André, as empresas, elas não contribuem tanto, elas não pagam tanto imposto aí, essas contribuições, isso não tinha que reduzir mesmo? Tá, só que muito cuidado. Muito cuidado com aquilo que parece ser muito bom, tá? E aquilo que de fato é bom ou não é bom. Quando a gente fala desse benefício que é concedido para a seguridade, para assistência, para a previdência, esse benefício ele já está destinado, ele está destinado por lei, que esse valor vai ter que ir para essas áreas. A partir do momento que eu dou essa concessão para essa empresa, para ela pagar um valor menor, o que isso significa? Que essas áreas elas também irão receber valores menores.
né? Então, ao invés de eu estar fortalecendo essas áreas, eu estou enfraquecendo essas áreas. Por quê? Porque o valor que vai ser destinado não vai ser o mesmo valor que era destinado antes para essas áreas. Então, nós estamos falando aí principalmente saúde, né? Então, nós estamos falando da aposentadoria, nós estamos falando dos hospitais, nós estamos falando de uma pessoa que fica aí, que tem que ser aposentada por invalidez. Isso tudo tem um reflexo através dessa contribuição. Ou seja, dessas concessões que foram concedidas, tá bom? Então, essa lei foi aprovada, tá? E para vocês terem uma ideia, tá? Ano passado eles fizeram uma estimativa e o valor que deixou de ser arrecadado exatamente por essa contribuição que essas empresas teriam que repassar para essas áreas que eu acabei de falar, foi mais ou menos um valor acima do valor que é estabelecido pela esfera federal para a área da saúde. A esfera federal, ela destina mais ou menos 85 bilhões e esse valor ultrapassou esse valor, que era um valor destinado pela esfera federal para a área da saúde. Para vocês terem uma ideia, né, o impacto que isso causa na área da saúde, tá bom? Ele alegou que ele estava fazendo isso para estabelecer aí, né, para estabilizar a economia do país frente a essa crise internacional e que eles estavam deixando de arrecadar, de ter esse valor para um benefício social. Isso que foi demais. Eu vou até ler o trecho, tá? Saiu na Folha de São Paulo, acho que foi em agosto, foi uma matéria, tá? Que saiu na Folha de São Paulo, do então presidente em exercício, Michel Temer, falando que eles estavam abrindo mão, né? Isso daí estava sendo uma política social para beneficiar a população, tá bom? Então ele falou assim, deixa eu ler aqui, para vocês terem uma ideia o que foi escrito. Ó, em agosto do ano passado foi publicado um artigo na Folha de São Paulo, onde o vice Michel Temer, que era o presidente em exercício, qualifica a concessão de benefícios como um exemplo de inclusão social. Olha só, olha isso, inclusão social. Diz o governo, né, abre mão dessa arrecadação volumosa em prol do bem-estar da população. Com isso, né, esses recursos que eles são obtidos através do PIS, né, que é o Programa de Integração Social, e do COFINS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, fontes que são diretas, direcionadas aí à Previdência, Assistência, Saúde, né, Seguridade Social, eles terão aí um valor menor a ser destinados aí para essas áreas, né? E ele ainda diz que isso daqui é para proporcionar um bem-estar à população e é um exemplo de inclusão social. Eu quero saber onde que isso é considerado uma inclusão social, se eu estou tirando exatamente aquilo que foi assegurado por lei, pela Constituição, que é o direito à saúde, à previdência e assistência social, né? Então, infelizmente, nós tivemos a aprovação dessa lei, ela já foi aprovada, tá? Nós tivemos a diminuição desses valores, dessas contribuições. E para vocês terem uma ideia, o valor cobrado antes, né, antes dessa lei ser aprovada, era um valor de 20%. Então, essas empresas, elas teriam que contribuir com 20%. E esse valor, claro, já tinha um fim destinado, que é o que eu falei. Hoje, esse valor diminuiu para 2%. E em algumas situações aqui, dependendo do ramo, vai para 1%, né? Então, se eu tinha 20% sendo destinado, né, do valor bruto, né, sendo destinado para a área da saúde, agora eu tenho 1% para a área da saúde, né? E isso ele ainda diz que é uma inclusão social, né? Ele diz que está abrindo mão desse dinheiro aí em prol da população, né? Paciência. Vamos mais. Então, depois disso, né, nós tivemos aí uma estimativa feita pela Receita Federal. Isso foi uma estimativa feita ano passado pela Receita Federal, que ela diz que o governo deixou de arrecadar mais ou menos, tá, por baixo, 136 bilhões, tá bom? Então, esse valor seria destinado para essas áreas e esse valor não está sendo mais destinado porque ele não está sendo arrecadado. Aí tem aqueles aluninhos que me questionam, André, mas você é contra isso? Você é contra essas empresas pagarem menos? Porque já são tantas contribuições, tantos impostos? Eu não sou contra. Eu acho que realmente você tem que diminuir. Mas vai diminuir dos impostos. É diferente quando você fala de imposto e de contribuição social. Contribuição social já existe um fim destinado, que é aquele que foi determinado dentro da Constituição.
Agora você mexe aqui, não mexe nos impostos, porque o imposto ele não tem um fim certo, né? O imposto você pega esse dinheiro, o governo pega esse dinheiro e vai direcionar para o que ele quer. Agora esse daqui não tem como ele pegar e direcionar para o que ele quer não, porque já está pré-determinado. Então, fica aqui a minha indignação, tá? Na verdade, eu queria expressar esse meu descontentamento e gostaria muito que você entendesse isso, porque quando eu falar da 8080, da alteração do artigo 23, aí a ficha vai cair, aí você vai falar, André, tá explicado, né? Agora eu entendi por que essa lei foi aprovada no passado, em 2014, e por que esse ano, em janeiro, nós tivemos essa alteração da 8080, tá bom? Infelizmente, tá? Mas o que a gente precisa? A gente precisa ficar atento, a gente precisa ler, a gente precisa entender o que está acontecendo, essa política do nosso país e se mobilizar contra isso, tá? Claro que a minha insatisfação às vezes é um pouco restrita pelos acessos que eu tenho no YouTube, pelos meus alunos, mas eu estou fazendo a minha parte. Se cada um expressar a sua indignação, se cada um ter o entendimento do que está acontecendo, aí sim, né, nós teremos uma mobilização maior, tá bom? Então deixo aqui, expressei, né, aquilo que eu senti mesmo, a revolta que eu senti vendo a aprovação dessa lei e principalmente com a alteração que nós tivemos aí na 8080, tá bom? Aí sim, no próximo vídeo eu venho falando da 8080 e você já vai entender porque está correlacionado com essa lei que foi aprovada ano passado, tá bom? Rapidão, já volto.